seria a escola de liderança, tá? Então, a escola de liderança de hoje, a gente vai falar sobre recrutamento, né? Eu sei que essa é uma dor, né, de alguns de vocês, muita gente que inicia no marketing de relacionamento. O marketing de relacionamento ele é igual um caiaque, né? Então, você tem que mover, né, o remo das vendas, mas você também tem que mover o remo da duplicação, né, do recrutamento, se você quiser escalar ainda mais seus resultados. Obviamente, né, se você move só o remo das vendas, você vai ter resultados. Se você está muito focado em recrutamento, você vai ter algum resultado, mas o cenário ideal é quando você consegue mover os dois remos, né? Principalmente por uma questão de exemplo, né? Se você quer ter um time que vende bem, é importante que você venda bem. Se você quiser ter um time que recrute bem, é importante que você recrute bem. Então, marketing de rede é um negócio muito baseado em liderança. E nada é mais poderoso na liderança do que o exemplo, tá? E eu acredito que uma das coisas mais valiosas no marketing de relacionamento é o sistema educacional que ele proporciona, né? São momentos como esse, onde a gente pode falar sobre alguma temática. Obviamente, hoje a gente vai falar sobre uma temática muito voltada para a construção do negócio, né? Vamos falar assim sobre os fundamentos do negócio, né? Essa é a essência. Mas, em outras oportunidades, a gente vai falar sobre educação financeira, sobre mentalidade, sobre relacionamentos, enfim. A ideia é que essa escola aqui, ela possa te formar como um líder. Não só um líder dentro do marketing de relacionamento, mas um líder para a vida, para outros negócios, né? Para a sua casa, né, para a sua comunidade, para o seu outro negócio tradicional que porventura você tenha. Enfim, essa é a ideia, tá? Esses dias eu dei uma resposta no Instagram e é difícil as pessoas entenderem isso, mas o mais valioso no marketing de relacionamento não é a oportunidade de negócio em si, é o conhecimento que você adquire através do sistema educacional. Por isso que o sistema educacional ele é um pilar tão importante. E eu tenho resultados em outros negócios fora do marketing de relacionamento e eu acredito verdadeiramente que os resultados que eu consegui colher foi por causa do sistema educacional, por causa dos livros que eu li, dos áudios que eu escutei, dos treinamentos que eu participei. Então, se você está aqui assistindo esse treinamento, parabéns, né? Você está um passo à frente de muitas pessoas e você se ainda não entendeu, está muito prestes a entender, né, essa máxima, essa verdade que eu estou compartilhando com você, né, relacionada a, poxa, o sistema de treinamento é o que vai, né, realmente te dar todas as habilidades, todas as ferramentas para que você tenha resultados, não só no marketing de relacionamento, mas também em outras áreas da sua vida, em outros negócios. E hoje a temática, como eu falei, é recrutamento, né? Poxa, eu quero recrutar mais pessoas, mais licenciados para o meu negócio. E um questionamento que eu recebo algumas vezes, principalmente quando a gente fala de um negócio como esse negócio da iGreen, que é um negócio que você pode gerar renda residual sem se duplicar, né? Sem recrutar, sem ter pessoas na sua equipe, e você mesmo assim pode gerar renda residual. Isso é algo único no marketing de relacionamento, é um dos diferenciais, inclusive, do negócio da Green Energy. Algumas pessoas até questionam assim, né? Poxa, mas eu preciso recrutar outras pessoas? E a verdade é que você não precisa, tá? Você pode chegar a todos os patamares do negócio simplesmente com o seu poder de construção, com o seu poder de captação de clientes. Então, se você constrói uma carteira média aí de 450 clientes, você chega ao cruzeiro e ganha essa viagem, né? E é reconhecido como ir ao patamar e ganha essa viagem. Então, você simplesmente com a captação de clientes pessoais, você pode atingir resultados como esse. Mas o fato é que quando você recruta, você divide o peso do negócio, né? Porque e aí vem essa pergunta e essa resposta, né, que eu coloquei aqui, né, do porquê recrutar. Você recruta porque 100% de um é o mesmo resultado de 1% de 100. Vou repetir. Você recruta porque 100% de um é o mesmo resultado que 1% de 100. Então, o que isso quer dizer? Que quando você tem a oportunidade de ter 100 pessoas na sua equipe, dando 1% de cada uma delas, elas não precisam dar 100% de si, né? Elas precisam dar 1% delas apenas.
Se 100 pessoas derem 1% dela, você vai ter 100% de um resultado como o que você provavelmente poderia estar gerando. Né? Então, quando você duplica, quando você recruta, você divide o fardo. O negócio ele fica mais leve. Quando o negócio está 100% nas suas costas, né? O seu resultado ele depende 100% do seu esforço pessoal, você tem essa dificuldade de, às vezes, né, de sentir esse peso, de olhar e falar, poxa, peraí, tá pesado. Né? Se eu não sair para fazer as coisas acontecerem, não tem mais ninguém fazendo as coisas acontecerem. Uma das coisas mais incríveis do marketing de relacionamento e do empreendedorismo no geral, mas o marketing de relacionamento ele tem um ponto muito especial, é que você consegue escalar suas horas. O que um empresário no tradicional, por que ele tende a receber ganhos muito maiores do que uma pessoa que ela é empregada, tá? Por quê? Porque o empresário, obviamente, por ele está correndo mais riscos do que um empregado, né? Esse é o principal ponto, obviamente, mas é porque o empresário, ele alavanca as suas horas trabalhadas no dia. Ele compra horas de outras pessoas para que aquelas pessoas, elas se paguem e ainda gerem lucro para a companhia. Essa é a máxima, né, de um negócio. Né? Então, você só vai receber seu salário ou vai continuar recebendo seu salário se você está conseguindo gerar valor suficiente para que a empresa pague por aquele salário, né? E você ainda gere lucro para a companhia. Agora, no marketing de relacionamento, qual que é a parte mágica? É que você consegue escalar o seu ganho sem escalar o seu risco. Porque toda vez que você tem um novo colaborador na sua empresa, inevitavelmente você está escalando seu risco. Né? Você está escalando não só um risco óbvio, que é o risco trabalhista, né? Que as leis no Brasil trabalhistas elas são muito protecionistas, né? Muito paternais, elas têm uma proteção muito grande ali ao empregado, mas você está escalando o seu risco até de controle do teu negócio, porque no negócio de marketing de relacionamento, cada pessoa é dona do seu próprio negócio. Né? Então, todo mundo que está aqui, nós somos empresários independentes. Né? O seu negócio é literalmente de você para baixo, né? Como a gente fala. Então, é de você para baixo. Né? Você é um empresário independente, você não depende de outras pessoas para construir um resultado nesse negócio aqui. E uma outra coisa muito legal é que você consegue escalar as suas horas aqui com outras pessoas que você recruta sem escalar, por exemplo, um risco trabalhista, porque você não tem nenhum vínculo trabalhista com essas pessoas. Né? Então, é todo mundo empresário independente, então não existe nenhum tipo de vínculo, já que não existe nenhum tipo de vínculo, cada um, né, você consegue escalar suas horas sem risco. Tá? Então, essa é a máxima. Tá? O marketing de relacionamento te possibilita escalar suas horas. Então, imagina só, né? O que eu estou falando com escalar horas? Eu tenho que sempre tomar cuidado aqui para eu não cair na síndrome do mestre, né? A síndrome do mestre, né, te convida também a não deixar com que eu caia nessa síndrome do mestre, é porque, né, tem coisas que são muito óbvias para mim, porque eu estou fazendo isso há 10 anos. Né? Para você, talvez tenha coisas que eu falo que o raciocínio ele não feche 100%, ou não faça sentido, mas talvez pela forma como eu falo e talvez pelo até o momento de negócio. Então, sempre me lembre aí de que, Felipe, mas você falou isso, me explica mais, tá? Então, quando eu falo em escalar as horas, eu estou querendo dizer que você tem a possibilidade no marketing de relacionamento de ter várias pessoas trabalhando 1 hora por dia, por exemplo, ou seja, né, se dedicando bem part-time, bem tempo parcial mesmo no negócio de marketing de relacionamento, mas você tem quando você consegue pegar, né, essas 1 hora e multiplicar ela por 100 pessoas, você tem 100 horas trabalhadas. Né? Você, no mercado tradicional, né, você trabalha 8 horas, até dentro do próprio, né, marketing de rede, você vai trabalhar as suas 8 horas ou mais. Né? Às vezes tem pessoas que trabalham 10, 12, 14, enfim. Tem gente que nem conta, porque você está o tempo inteiro ali meio que plugado no negócio também, né? Não dá para dissociar muito vida pessoal da vida do negócio. E o fato é que quando você tem 100 horas no seu dia trabalhada, muito provavelmente você vai conseguir construir resultados muito maiores do que alguém que tem 8 horas por dia trabalhando.
entende? Então, aí vem uma grande questão que eu entendi lá atrás e que fez muito sentido para a minha carreira, né? Quando eu comecei no marketing de rede, eu tinha 23 anos de idade e eu tinha alguns caminhos que eu poderia trilhar. A minha esposa fazia medicina, eu estava terminando uma faculdade de direito e a gente poderia, né, ter ido advogar, prestar um concurso público, a minha esposa poderia ter ido clinicar, né? E o fato é que a gente não foi porque a gente entendeu que no marketing, no negócio tradicional, né, um médico, por exemplo, que é um ótimo exemplo, porque ele é muito bem remunerado, ele ganha por hora trabalhada, né? Seja aquela consulta R$ 500, R$ 600 ou R$ 1.000, mas o fato é, ele não consegue trabalhar muito mais, né? Ele não consegue trabalhar mais do que 24 horas do dia, né? Vamos colocar assim, mais do que 16 horas, né? 14 horas, 16 horas seria o limite ali, porque tem, né, que dormir, se alimentar e viver um pouco. Mas o fato é, ele não consegue trabalhar muito mais do que isso. E no marketing de relacionamento, você consegue escalar seus ganhos. No empreendedorismo, no geral, você consegue escalar seus ganhos. No marketing de relacionamento, você consegue escalar sem risco, de novo, sem risco e, né, com um custo baixíssimo, né? Vamos colocar assim também. Então, esse é o ponto do porquê recrutar, tá? Porque eu sei que, né, a gente vai ter momentos aqui onde eu vou falar só sobre captação de clientes, construção de uma carteira de clientes, tá? Vão ter treinamentos muito voltados para isso que você vai poder parar e escutar e aprender muito sobre isso. Mas, nesse treinamento, eu vou falar sobre recrutamento, né? Então, não é porque eu estou falando sobre recrutamento que vender não é importante, que captar clientes não seja importante. Não existe uma hierarquia de importância, tá? Recrutar é mais importante do que vender, ou vender é mais importante do que recrutar. Na verdade, não existe uma hierarquia. Como eu falei, é um caiaque, né? São dois remos. Eles estão na mesma proporção de importância, caso você queira construir um negócio, né, de um tamanho significativo, tá? Não existe essa hierarquia, mas agora existe uma priorização, uma prioridade. Eu vou priorizar aqui hoje, falar sobre recrutamento e te ensinar tudo, né, que você pode aprender aqui para aumentar a sua taxa de conversão, ok? Então, vamos lá. Para começar falando sobre recrutamento, a primeira coisa que você precisa entender é que toda venda ela é um funil. Vou repetir. Toda venda é um funil. Felipe, como assim toda venda é um funil? Toda venda, existem etapas que o lead ou prospecto, ele precisa passar para que você consiga concluir a venda. Uma coisa que muita gente, que acontece muito, tá, dentro da iGreen, é que como a gente está falando de um produto que é um benefício que a gente leva para as pessoas, né, um dos produtos dois dos produtos são esses, né, benefício que o cliente ali não precisa investir nada. Muita gente, quando ele pensa sobre isso, e às vezes ele não está habituado no mundo comercial, no mundo das vendas, ele pensa assim, bom, então eu vou falar com 10 e 10 vão fechar. Por quê? Porque ele não entende que toda venda é um funil. Mesmo que você esteja vendendo, entre aspas, um benefício para o cliente. Não interessa se é um benefício, não interessa se você não vai tirar dinheiro do bolso do cliente. Porque, né, no nosso negócio a gente está colocando dinheiro no bolso do cliente. Não interessa, é uma venda. É uma venda e ponto final. E uma venda, ela tem etapas, ela tem um processo. Uma das coisas que as pessoas, no geral, que não estão habituadas no mundo comercial, elas mais negligenciam é que a venda é um processo. As pessoas acreditam, no geral, que venda é um dom. E essa é uma falácia. Venda não é dom. Pessoas tímidas vendem muito. Pessoas tímidas batem recordes de vendas. Por quê? Porque vendas são um conjunto de habilidades que você desenvolve aplicado a um processo comercial. Ponto. Isso é venda. E quando você entende isso, não interessa, né, se você é feio, é bonito, é alto, é magro, é baixo, sabe? Não interessa quem você é na fila do pão, como se diz, né? Não interessa. Não interessa o seu nível de comunicação, não interessa. O que vai interessar é você vai desenvolver as habilidades e vai seguir o script, vai seguir o processo comercial, porque se você fizer os números, os resultados eles inevitavelmente vão aparecer. Tem uma frase que eu aprendi, e essa frase, anota ela, porque ela é uma frase que pode mudar a sua vida, que é:
no processo comercial, vence quem faz mais números. E ponto final. Quando você entende isso, você entende que, bom, mas tem um fulano ali que ele tem muito mais habilidade que eu. Tudo bem, mas ele tem o mesmo nível de fome que você. Ele tem o mesmo desejo de crescimento que você, o mesmo desejo de bater uma meta do que você, de concluir uma venda do que você, de atingir um resultado do que você, de conquistar uma premiação do que você. Porque se ele tiver muita habilidade, mas pouco desejo, não interessa, você vai vencê-lo. Eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida, né? Eu sou tímido no geral, quem convive no meu dia a dia sabe, mas quando eu entendi que eu precisava, né, que as vendas eram o mecanismo, né, era o caminho que ia me levar a ter os resultados que eu sempre quis ter, eu entendi que, bom, então eu vou ter que aprender a vender. Ponto final. As pessoas mais ricas do mundo, elas têm negócios. Ponto final. Não tem, em sua grande maioria ali, 99% das pessoas que estão, né, na lista das pessoas mais ricas, né, seja da sua cidade, seja do seu estado, do seu país ou do mundo, essas pessoas, elas têm negócios. Porque, de novo, negócios escalam horas. Então, eu entendi que negócios precisam de venda. O que faz um negócio pulsar o coração de um negócio é o time comercial, são as vendas. E se você não vende, as coisas não acontecem. A empresa pode ter o melhor produto do mundo, sem um processo comercial, né, afiado, as coisas não andam. Então, o contrário também é verdade, tá? Mesmo com um produto mais ou menos, mas com um time de vendas muito bom, as coisas acontecem. O marketing de relacionamento é uma prova viva disso. Né? Algumas empresas, elas não têm produtos que têm diferenciais tão grandes e mesmo assim elas crescem. A empresa que mais vende shake no mundo não é a empresa que tem o melhor shake, mas ela tem um processo comercial muito forte através de um modelo de negócio chamado marketing de relacionamento, através de um modelo comercial chamado marketing de relacionamento, que a gente chama de modelo de negócios, né? Que para várias empresas é só um canal de aquisição de clientes, é só um modelo de vendas, né? Que existem outros canais de aquisição de clientes. Então, o fato é, toda venda é um funil. E se você entende que como ela é um funil e ela é um processo, e você, quando fala com um potencial cliente, com um lead, com um prospecto, tá? Um potencial cliente é um prospecto. Quando você fala com um prospecto, você está só colocando a primeira etapa do funil, né? Você só está colocando ele dentro da primeira etapa do contactar, e tem um monte de gente fora desse funil que você vai precisar ainda contactar, que estão na sua lista de relacionamento, que estão, né, que você vai captar elas através de vídeos, anúncios, enfim. Então, quando você entende que, bom, eu vou ter que contactar, depois eu vou ter que apresentar, depois eu vou ter que acompanhar, e aí sim pode ser que saia uma venda, um fechamento, né, uma conversão. Então, toda venda passa por esse processo. É inevitável. Felipe, mesmo que seja um benefício, mesmo que seja um benefício. Felipe, eu percebi isso na eGreen. Pois é, bem-vindo, né? Isso é um fato, tá? Isso é um fato. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria, né, que ficasse muito claro para você. E lembrando, como isso é um funil, né, quando você tem uma lista de 100 nomes e você contacta uma parte dessas pessoas, nem todas as pessoas que você contactar vão estar dispostas a serem apresentadas ao negócio. Nem todas as pessoas que você apresentar vão estar dispostas a conhecer mais a fundo do negócio, a ter um segundo contato, a ter mais informações e assim vai, tá? Todo negócio ele é assim, ele é um processo comercial e ele tem essas etapas. E, como eu falei, existe uma lei que rege o mundo comercial. Essa lei, ela chama Lei dos Números. O que é a Lei dos Números, né? A Lei dos Números, como eu falei, ela diz de uma forma bem simples que dentro de um processo comercial, à medida que você começa a executar esse processo comercial, você vai começar a ver quais que são as taxas de conversão do seu negócio. Ela poderia chamar também de lei da conversão, né? Ou lei das conversões,
que é nada mais, nada menos do que você entender que nem todo mundo que você contactar, você vai convidar. Nem todo mundo que você convidar vai querer escutar sobre o seu negócio. Nem todo mundo que você que escutar sobre o seu negócio vai querer fechar. E nem todo mundo que fechar vai fazer. E nem todo mundo que fizer vai ter grande resultado. Então, esse daqui é um outro motivo do porquê que você tem que sempre estar em movimento e porquê que você tem que sempre estar recrutando novas pessoas. Você sempre tem que estar prospectando e sempre recrutando novos. Felipe, eu recrutei 100 pessoas, posso parar? Agora o meu negócio vai andar sem mim? Provavelmente ele vai bem longe, mas né, se você quiser que o seu resultado ele continue numa crescente, você precisa continuar recrutando. E ponto final, tá? E ponto final. Tem pessoas, e dentro de todos os negócios de marketing de relacionamento, isso acontece, tá? Tem pessoas, e talvez esse seja o seu caso, começando agora na iGreen, que vão passar pessoas que estão há um ano e meio no negócio. Felipe, mas por quê? Porque tem pessoas que plantaram lá atrás, estão colhendo, mas elas não continuam plantando. Elas não continuam fazendo os números. Entende isso? E esse é um dos maiores erros de um profissional de marketing de relacionamento. Esse é um dos maiores erros de um profissional de marketing de relacionamento. O primeiro evento que eu fui de marketing de relacionamento, eu tinha um resultado 10 vezes menor do que um resultado, 10 não, muito mais, 20 vezes, 30 vezes menor do que, 30 vezes menor, 30 vezes menor do que o resultado da pessoa que estava apresentando e dando treinamento. Ele era uma pessoa que tinha uma bagagem, tinha um baita resultado, uma bagagem já, um conhecimento e tudo mais, uma baita performance em cima do palco, e eu era uma pessoa que eu estava começando, né? Eu não tinha ainda habilidades nem resultado. O fato é que 10 anos se passaram e eu tive, sei lá, provavelmente 3 a 4 vezes mais resultado do que essa pessoa, no longo prazo. Por quê? Porque essa pessoa, apesar da habilidade, apesar né, do resultado daquele momento, ela não plantou tanto quanto eu plantei. E ponto final. E esse é o jogo do marketing de relacionamento. E é por isso que a dança das cadeiras ela se move, né? Por isso que você que está chegando agora, você vai aprender com algumas pessoas, né? E talvez eu seja uma dessas pessoas. Talvez você está aprendendo comigo agora um conhecimento novo e que você vai me passar, porque você vai plantar mais do que eu, vai plantar mais números, vai plantar mais sementes do que eu, né? E se você plantar mais, você vai colher e ponto final, ponto final. Legal? Então, lembre-se sempre disso. E outro ponto, né, que eu coloquei aqui, né? Por que você tem sempre que continuar plantando? Porque nem todo mundo que fizer vai ter grandes resultados. Existe um negócio no marketing de relacionamento e na vida no geral, mas no marketing de relacionamento e todo processo comercial ele é muito claro, que chama lei de Pareto. Né? Na sua vida aí, na sua empresa, né, no seu ambiente de trabalho, você vai perceber que 80% dos resultados eles são gerados por 20% dos clientes, por 20% do seu time, no caso do marketing de relacionamento, né? Se você tem um outro negócio, por 20% dos seus clientes no geral, assim costuma ser, eles geram 80% das suas vendas, e assim vai, né? E você precisa entender e identificar isso para que você não fique refém, né, desses 20%, você vai expandindo esses 20%, né, para não ficar refém de poucos fornecedores, poucos clientes, poucas pessoas no seu time, e você né, tem que continuar plantando, né, enfim, para conseguir fazer com que essa lei de Pareto ela não te impeça de crescer, tá? E ponto final, né? A lei de Pareto ela é a lei de 80-20, tá?
Sim, sim, já deve estar voltando já. Levar a menina para participar do aniversário? Estranho. Deixa eu ver aqui, qualquer vez eu não vi. Paulo, seu microfone está aberto. Felipão, não sei se você tá ouvindo a gente aí. Se tiver, dá um oi no chat aí que a gente não tá te ouvindo.
Oi, oi, oi. Voltou aí, né? Tem hora que tá dando uns bug aqui. É igual minha tela aqui também, tá travando. Aí ela Agora trava. voltou. Beleza. Bora. Bora. Então, quando você aprende a trabalhar as dores das pessoas, você vai conseguir amplificar seus resultados. E eu vou mostrar exatamente como você vai fazer isso na prática. E o ponto é, contactar, ela é a mesma coisa de fazer uma sondagem. Nem todo mundo, e aí assim, ó, para você não ser o cara chato do marketing de rede, que a maior parte das pessoas, né, amadoras, elas são chatas, né, quando se trata de um negócio de marketing de relacionamento. E de verdade, a pior coisa que você pode fazer é estragar um relacionamento seu por causa de um negócio de marketing de relacionamento, sabe assim, de, poxa, insistir com a pessoa demais e tal, no sentido de insistir sem argumento, sabe? Insistir simplesmente né, falando, né, não, porque você tem que, né, você tem que acreditar no que eu tô falando, você isso, você aquilo, sabe? Você não tem argumentação para conseguir quebrar as objeções da pessoa ou, né, tocar nas dores dela, enfim, para realmente fazer com que ela, né, perceba que ela precise do negócio, para que ela perceba o valor do negócio. Então, cuidado para, né, para não ser essa pessoa. E como é que você não vai ser essa pessoa? Aprendendo a contactar, tá? E o processo de fechamento, tem gente que fala assim, poxa, eu fiz uma apresentação, a pessoa não gostou. Gente, tem gente que você nem deveria ter gastado tempo apresentando para ela. Porque eu já fiz isso, tá? Já tiveram pessoas que um contato, uma pessoa amiga, né, trouxe lá uma pessoa para eu apresentar e eu ali na mesa conversando com a pessoa, eu falei, cara, né, eu entendi seu momento, acredito que não faz sentido eu te mostrar o negócio, né? Então, obrigado, tá, pela sua disponibilidade da gente vir aqui conversar, me coloca à disposição para, em um momento oportuno, a gente ter para eu te mostrar o que eu estou enxergando do negócio, mas agora está bem claro que, né, esse negócio não é para você nesse momento atual. Então, já aconteceu de eu falar coisas assim. Por quê? Porque eu não quero ser o cara chato. Eu não quero perder meu tempo com pessoas que não querem me escutar. Eu não quero gastar 30 minutos, 1 hora do meu dia, eu falando com uma pessoa que eu não tenho nenhuma possibilidade de fechar ela, porque ela não está no momento dela. Ela está ali porque alguém insistiu, ela está ali porque ela eu fiz um convite, né? Eu insisti com ela, no caso, se for um prospecto meu. Então, esse é o ponto, tá? Esse é um ponto importante. E aí, o que é contactar? Contactar nada mais é do que sondar, sabe? Pensa que, poxa, eu vou conversar com uma pessoa e eu vou fazer uma sondagem, eu quero entender dela, eu quero entender o momento de vida dela, eu quero entender se ela está satisfeita, né, com a vida que ela tem levado, com o estilo de vida que ela tem, com o negócio que ela tem, com o salário que ela ganha. Eu preciso entender isso, porque se eu não entender isso, eu não posso dar um próximo passo. É chato, de novo, eu vou repetir, é chato você ficar ligando para a pessoa e falando, cara, eu encontrei um negócio que vai deixar a gente milionário. Tem pessoas muito próximas que talvez você já conversava com ela sobre isso, né? Você tá lá com um amigo seu, uma amiga, poxa, falando sobre, nossa, cara, a gente precisa encontrar uma fonte de renda, um negócio e tudo mais. Tudo bem, com essa pessoa faz sentido você fazer uma abordagem, né, assim, mas, né, uma pessoa que você não conversa há 6 meses, sabe, não faz sentido nenhum você chegar e falar, cara, bom demais, né? Encontrei um negócio que vai deixar a gente milionário. Pô, como assim milionário, cara? A gente nem conversou sobre ficar milionário, do nada você tá me ligando aqui para falar isso, né? Né, qual que é seu problema, sabe? Essa é a vontade que a pessoa tem de falar com você. Mas aí você vai falando, né? Uma conversa atrás da outra, e, cara, você vira um cara chato, sabe? E não seja pessoa chata, assim. Essa é uma das piores coisas que você pode fazer no marketing de relacionamento. Então, o que é sondar? Eu coloquei 2 siglas aqui e eu vou explicar elas. Sondar é você perguntar sobre a família e sobre os negócios da pessoa, ou sobre o que você quiser perguntar. Tá, Felipe, eu jogo o jogo com a pessoa, então pergunta sobre, né, como é que tá o jogo, como é que tá, sei lá, sabe, vocês vão assistir jogo de futebol, alguma coisa que vocês façam juntos, é o trabalho, é qualquer coisa. Cara, sonda normal, né, como é que tá a vida.
Sabe, parece bobo, mas tem muita gente que liga e naquela ânsia de falar com a pessoa, você não pergunta. E lembre-se do seguinte, num processo comercial, vence quem faz as melhores perguntas. Eu vou repetir. Num processo comercial, vence quem faz as melhores perguntas, não quem dá as melhores respostas. Então, se você sabe, quem controla a comunicação é quem faz perguntas poderosas. Então, se você sabe fazer perguntas, adivinhe, você vai vencer o processo comercial. Você vai se dar bem nesse processo. Então, quando você, né, aborda uma pessoa, seja, né, numa academia que você treina com ela, seja um amigo no trabalho, seja uma ligação que você vai fazer, uma mensagem no WhatsApp, qualquer coisa, qualquer forma que você vai adotar aí, primeiro, seja interessado antes de ser interessante. Seja interessado antes de falar que você tem algo interessante. Então, se interesse pela pessoa. E aí, como é que tá a família? Como é que estão os negócios? Tá tudo ótimo? Cara, que bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou ser direto, eu vou ser objetivo aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Mas faça essas perguntas prévias antes, né? Cara, como é que tá a família? Como é que estão os negócios? Como é que tá o dia a dia aí, né? Teve gente, já que por exemplo, teve uma pessoa que eu contatei, eu não vou me recordar agora, porque é muita pessoa que eu falo, mas teve alguém que eu contatei que a pessoa falou, putz, cara, eu acabei de passar por uma situação de... lembrei. A pessoa, cara, um negócio mais louco, assim, a pessoa passou por um problema de saúde que ela quase morreu. Mas, sim, um negócio nada a ver, uma comida que ela comeu, deu um mal lá no intestino dela e tal. E eu liguei para ela para falar, né? Porque, cara, um negócio que dá para trabalhar pela internet, ele é uma pessoa que tem uma habilidade legal pela internet e tudo mais. E na hora que eu fui falar com ele, ele falou, cara, aconteceu isso, isso e isso e tal. Eu falei, caraca, velho, não tava sabendo. E, poxa, né? Como é que você tá agora? Né, tá bem, tal? Como é que tá esse processo de recuperação? E aí, como é que estão os negócios? Como é que você está tocando as coisas e tal? Cara, eu peguei e mudei a conversa. Eu não fui abordar ele para falar de negócio. Putz, né? Deixa eu entender a pessoa, deixa eu me solidarizar. Como é que seria a palavra? Acho que seria isso, né? Deixa eu, né, ter uma empatia ali pela pessoa, tá? Então, esse é o primeiro ponto, né? Não seja o cara chato, porque as pessoas vão fazer negócios com você se você gerar valor para elas, elas vão fazer negócios com você se você começar a demonstrar nas redes sociais ali que você está tendo os resultados. Fica tranquilo, né? Continue plantando, continue plantando. A gente está num negócio que você vai passar nele as próximas décadas, entende? Daqui 10 anos a gente vai estar falando sobre esse negócio, daqui 20 anos a gente vai estar falando sobre esse negócio. Então, na real, você não precisa, né, falar, pô, eu preciso recrutar essa pessoa. Você precisa ter senso de urgência, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas você não precisa ter pressa, são coisas diferentes, né? Senso de urgência, eu preciso fazer muitos números. Pressa, eu preciso fazer os números a qualquer custo. São coisas completamente diferentes, completamente diferentes. Então, uma coisa é, eu preciso fazer números, eu preciso me colocar em movimento, e em movimento, né, eu preciso ter velocidade no meu negócio. Mas outra coisa é, cara, eu preciso ter, né, velocidade a qualquer custo. Eu vou atropelar o processo, eu não vou respeitar o processo, eu não vou respeitar o tempo das pessoas, eu não vou respeitar o desejo das pessoas, a opinião das pessoas. Então, né, cuidado com isso, ok? Beleza. E aí você vai sondar e usar as PGDs. O que são as PGDs? As PGDs são as perguntas geradoras de dor. Perguntas geradoras de dor. Essas são as PGDs. E existem várias PGDs. Tem 5 que eu uso muito, em qualquer processo de abordagem. Seja uma pessoa que me atendeu bem, fazendo um atendimento, seja uma pessoa, né, que estava ali me vendendo alguma coisa que me atendeu bem, seja uma pessoa na academia que eu cumprimento vez ou outra e troco alguma conversa ali com essa pessoa, eu uso PGDs com bastante frequência, porque as PGDs elas são certeiras, né? E como é que funciona uma PGD? Uma PGD ela é uma pergunta que você vai fazer para você levantar se a pessoa tem algum tipo de dor. Porque se ela não tem nenhuma dor, se você vai tentar conquistar ela pelo prazer, lembre-se, o caminho vai ser mais difícil, é menos improvável.
tá? É menos provável, perdão. É menos provável que você consiga conquistar ela pelo prazer, porque as pessoas se movem mais pelas dores. Então, tem 5 perguntas que eu uso bastante. Primeira pergunta: você se vê se aposentando fazendo o que você faz hoje? Cara, é simples, é uma pergunta simples. E, no geral, se a pessoa responde não, eu não me vejo fazendo o que eu estou fazendo aqui hoje para o resto da minha vida, cara, pronto. Né? Essa é uma pessoa que vale a pena você convidar ela para conhecer seu negócio. Porque ela está falando para você, olha, eu estou aberto a um outro negócio. Já que eu não me vejo fazendo isso daqui para sempre, eu estou aberto a um outro negócio. E ponto final. Às vezes tem pessoas que elas não estão abertas, porque elas estão ali, elas estão num estado de flow, elas encontraram um negócio que dá, seja ela tem um chamado ali naquilo que ela está fazendo, e, cara, às vezes ela nem está sendo tão remunerada por aquilo dali, tão bem remunerada, mas ela sente que ela está vivendo o propósito dela, que ela está vivendo o chamado dela, e deixa ela, entende? Aquilo dali é o suficiente, e para ela talvez até a grana seja mais valioso. E você, igual um bobo, igual uma boba, está querendo vender dinheiro, está querendo vender uma facilidade, está querendo empurrar dinheiro acima, né, de outra coisa que seja um valor maior para ela. Então, primeiro você se vê se aposentando? Essa é uma pergunta poderosa. Você se vê se aposentando fazendo o que você faz hoje? E aí, obviamente, eu estou fazendo essa pergunta, você pode colocar ênfase, sabe? Né? Eu tô conversando com uma pessoa, né? Levantei ali falando dos negócios dela, ela falou que não está, né? Alguma coisa do emprego, reclamou alguma coisa do emprego, reclamou alguma coisa dos negócios. Pronto, eu meto uma pergunta dessa. Agora, fulano, já que você falou sobre isso daí, deixa eu te fazer uma pergunta. De coração, assim, uma pergunta simples, mas você se vê se aposentando, fazendo o que você faz hoje? Você se vê fazendo isso pro resto da sua vida? E a pessoa vai responder: cara, eu acho que não. Ah, ótimo. Então, você estaria aberto ou aberta a uma oportunidade de conhecer um negócio que eu tenho desenvolvido aqui em tempo parcial e que tem me gerado, né, um resultado? Ponto. E aí, lembre-se dessas duas coisas que eu acabei de falar: tempo parcial e resultado. Quando você... Aí, assim, eu vou abrir um parêntese aqui grande, tá? Eu vou abrir um parêntese grande. Presta atenção nisso que eu vou falar. Quando você desenvolve um negócio de marketing de relacionamento em tempo parcial, acredite em mim, você tem mais poder na fala, na comunicação, do que quando você desenvolve isso full time. Porque qualquer renda adicional, ela é uma renda adicional. Né? É uma renda que qualquer pessoa que também trabalha, né, num trabalho atual lá, trabalhando 8 horas por dia, ela poderia estar fazendo o resultado que você está fazendo. Quando você faz R$500 e tem um emprego que te paga 3 mil, você está fazendo 20% a mais, né, do que seu salário. Agora, quando você, né, não tem necessariamente esse emprego ou simplesmente está ganhando só 3 mil reais, só entre aspas, perdão, né, assim, só no sentido de você só faz isso, né? Você está ganhando 3 mil reais com a iGreen, tá? Que é muito maior do que R$500, concorda comigo? Muito maior do que R$500. Mas você está ganhando 3 mil reais e você só faz isso, né? Quando, entre aspas, o só, né? Mas no sentido de, quando você for abordar uma pessoa, a pessoa vai falar, cara, mas aí eu tenho que parar de fazer o que eu faço para eu fazer o que você faz, para eu ganhar o que eu ganho aqui. Não é uma renda adicional, é uma renda substitutiva. E a pior coisa que você pode vender é uma renda que vai substituir outra renda. Porque o negócio de marketing de rede, a premissa é que ele seja um negócio de tempo parcial. A mágica da renda do marketing de rede é quando ela é paralela, é quando ela é parcial. Por isso que quando alguém me questiona, Felipe, eu devo parar de fazer o que eu faço hoje? Cara, se você conseguir fazer isso pelo máximo de tempo possível, faça. Não pare. Não pare. Por quê? Porque você vai conseguir gerar uma renda adicional. E essa história que você vai contar, ela é muito mais poderosa do que uma história de alguém que só faz esse negócio. Entende isso? Então, lembre-se disso, tá? Lembre-se disso. Então, eu queria, né, abrir esse parêntese aqui para falar sobre esse tema que eu acredito que ele é válido e ele é sempre relevante, já que muitas das vezes a gente não está 100% satisfeito com o que a gente está fazendo no nosso negócio tradicional, né, no nosso emprego e tudo mais. E até por isso que a gente procura um negócio paralelo, que é um negócio de marketing de rede. E aí muita gente, ele começa a frequentar o sistema de treinamento e tudo mais,
e eu estou falando algumas coisas que talvez vão ter outras pessoas que vão falar coisas diferentes com vocês, e aí a pessoa, ela vai na onda de que, cara, eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo e eu tenho que fazer só isso daqui, porque isso aqui é o que eu amo, é o que me coloca em estado de flow, é o que, pô, me dá mais satisfação, e é ótimo, e isso é muito bom. Só lembre-se que você vai perder uma história poderosa. Você vai perder uma história poderosa que poderia convencer. E aqui a gente está falando de recrutamento. Então, por isso que eu estou abrindo essa temática, tá? Você está perdendo uma história poderosa, ok? Beleza. Vamos fechar esse assunto voltando para as PGDs. PGD 2. Você imagina que você ganha exatamente o quanto você merece ganhar aqui? Eu faço isso muito quando eu vou comprar alguma coisa e eu sou muito bem atendido. Eu sempre, né, eu sempre brinco e falo, cara, você é gerente aqui? Né, eu sei que a pessoa não é gerente, tá? Porque tem alguém lá com uma roupa diferente da dela, por exemplo. Você é gerente aqui? Ou se ela for também, ótimo, né? Se ela responder comigo, eu sou. Se ela responder não, eu ia falar, poxa, né? Eu imaginei que você era pelo nível de habilidade que você tem, né? Inclusive, eu acredito, né, eu estou vendo tanta habilidade em você que eu quero te fazer uma pergunta, talvez, né, fique à vontade para você responder, tá? Mas você acredita que você ganha aqui exatamente o quanto você merece ganhar pelo nível de habilidade que você tem? Pronto, né? Fechei o raciocínio com essa pessoa. Agora tem uma outra pessoa que às vezes ela é gerente mesmo, ela fala, não, eu sou gerente. Eu falei, cara, eu imaginei, né, por esse nível de habilidade que você tem, imaginei que você fosse o gerente ou a gerente. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Mesmo como gerente aqui, você acredita que você está ganhando exatamente o quanto você merece ganhar por esse nível de habilidade que você tem? Usa a mesma coisa, sabe? Então, eu faço isso muito, né, em situações como essa. Essa é outra pergunta geradora de dor. Terceira pergunta. Como você imagina que vai estar a sua vida daqui 5 anos se você continuar fazendo o que você faz hoje? Porque tem gente que eu vou abordar e que a pessoa, ela cisma que a vida dela está incrível. Né? Não, tá tudo ótimo. Não, eu não preciso de uma outra fonte de renda. Eu não sei o quê. Ótimo. Então, cara, deixa eu só te perguntar aqui de coração, tá? E não tem resposta certa ou errada, né? Os resultados são os que você está colhendo, né? Os resultados que você está colhendo são os resultados que você está plantando, e assim vai ser na sua vida inteira. Mas, de coração, você imagina que você fazendo exatamente o que você está fazendo hoje, daqui a 5 anos, você vai estar onde você quer, vai estar colhendo os resultados que você quer? Pronto, né? Gerei uma dor ali, caso ela esteja aberta a gerar uma dor. Talvez ela vai falar assim, né? É isso mesmo, eu me vejo daqui 5 anos fazendo exatamente o que eu estou fazendo e isso daqui vai me levar aonde eu quero. Ótimo, essa não é a pessoa que provavelmente faz sentido você convidar para um negócio de marketing de relacionamento, ok? Pergunta número 4. Depois que você paga todas as suas contas, quanto que sobra para você realizar seus sonhos? Essa é uma outra pergunta. Né? Porque a maioria das pessoas, você vai ver uma dor ali que eu coloquei até mais à frente, a maioria das pessoas, elas estão vivendo na corrida dos ratos. Já viu aquela, né, como é que é o hamster ali na gaiolinha, né? Um ratinho na gaiolinha, ele tá ali girando, mas ele não sai do lugar. Por quê? Porque ele vive para pagar conta. Então tem muita gente que, cara, né, uma pergunta dessa pode abrir na cabeça dele a percepção de que ele está vivendo para pagar conta. Né? E você pode dar essa cutucada direta, tá? Eu estou fazendo a pergunta, mas depois eu vou falar com você como é que assim, isso aqui é um exemplo, e você tem que tomar muito cuidado quando você usa, né, quando você está num processo comercial, porque num processo comercial, e aí não dá tempo de falar sobre, né, rapport aqui, mas assim, você tem que sempre, né, vamos criar né, você tem que criar uma empatia da pessoa, sabe? Você tem que sempre lembrar que, poxa, um dos gatilhos mais fortes que tem, que você pode usar num processo comercial, é o rapport, que é fazer com que a pessoa, mostrar para a pessoa que você também sentir as mesmas dores que ela, ou sente, sabe? E quando você, né, consegue criar essa conexão, você vai ver que a sua conversão ela também vai ser muito maior. E a pergunta número 5 é, se você tiver que se afastar do seu trabalho durante 6 meses, como ficaria a sua situação financeira e a situação financeira da sua família? Então, essa é uma outra pergunta, tá? Então, né, depois, todo esse material aqui eu disponibilizo para você, você pode, né, estudar, enfim, rever, mas
né, essas são as 5 perguntas ali que você tem que estar sempre em mente para usar alguma delas ou algumas delas combinadas. Né? Às vezes você vai usar uma e vai usar a pessoa meio que dá uma esquivada, você usa outra para ver se realmente você consegue arrancar alguma dor dele ali. Ah, não consegue? Então, paciência, né? Próximo, né? Vai esquentando aquele relacionamento ali, mantém ele vivo, porque agora essa pessoa está vivendo esse momento. Né? Daqui 6 meses, ela pode ter perdido o emprego dela, a empresa dela pode estar passando por um outro momento, enfim, ela pode estar passando por um outro momento de vida e, cara, ela pode estar aberta agora a uma oportunidade de negócio, tá? Então, lembre-se disso, não mate, não torne um não, presta atenção nessa frase, tá? Não torne um não provisório em um não permanente por chatura sua. Sabe, tem gente por insistência, né? Que é diferente de persistência, né? Sabe, por chatura, eu acho que a palavra melhor é chatura. Não torne um não provisório um não permanente. Os nãos, eles são provisórios. Deixa ele ficar lá. Uma hora os resultados vêm. Tem uma pessoa essa semana retrasada, eu postei no meu Instagram ali, né, o resultado que eu tive no mês anterior, em bonificação na iGreen. E teve uma pessoa que, quando eu comuniquei que eu estava começando a fazer esse negócio, ela me ligou. Eu não a conheço, né? Ela é uma pessoa que me acompanhava e tudo mais. E aí ela me ligou e eu peguei, né? E ela falou assim, cara, na primeira semana ela me ligou e eu falei com ela e ela falou, poxa, vou dar uma estudada. E ela sumiu, assim, né? E eu, como também ela foi uma das primeiras pessoas, eu nem lembrava mais do nome dela, nem conseguia achar mais ela ali na minha lista, sabe? Assim, eu falei, cara, como é que eu vou achar essa pessoa? Não me recordo exatamente do nome dela. E aí ele pega e me manda uma mensagem no dia que eu postei, né, o resultado. Ele falou, caraca, velho, como assim? 4 meses, a gente conversou, você estava começando, você já está com esse resultado. E aí, obviamente, eu sempre falo com as pessoas, e vou deixar isso claro aqui para vocês, tá? Hoje uma pessoa me perguntou isso daqui. Falou, cara, qual foi o resultado do seu primeiro mês? E eu sempre respondo, o meu resultado não é um parâmetro de resultado. Tá? Eu sempre respondo isso, sempre, tá? Porque o meu resultado é de alguém que está há 10 anos, né? Eu não estou fazendo um negócio há um mês, eu estou fazendo há 10 anos, né? Tem uma habilidade, um network, né? Tem não cuidado, né? Para você não se frustrar se comparando com momentos diferentes, né? Com momentos de jornada diferente, tá? Dentro de um negócio. Beleza. Então, né, voltando aqui. Quando você vai falar com um prospecto, tá? Um potencial interessado aí ao seu negócio, que é um prospecto, você geralmente vai abordar 3 perfis. Tem um 4º perfil aqui que eu não coloquei, porque, no geral, vocês que estão aqui, vocês não vão abordar esse perfil. Eu abordo muito ele, mas vocês, no geral, não vão abordar, que são pessoas que tiveram resultados com marketing de relacionamento, né? Geralmente, a gente aborda pessoas que tiveram resultados próximos aos resultados que a gente teve ou menores. Abordar pessoas que tiveram resultados maiores do que os nossos, ou você tem muita, né, ou você tem, sabe assim, muita liberdade com essa pessoa, ou você também teve um resultado expressivo e está abordando uma outra pessoa que teve um resultado expressivo, ou você, né, está sendo muito sem noção, assim, porque, né, na prática, de novo, marketing de rede é um negócio de liderança. Né? Você não vai liderar pessoas que tiveram resultados muito maiores que os seus. Muito, quando eu falo muito maiores do que os seus. Essa é uma premissa básica de liderança, sabe? Então, né, não tem nada a ver com resultado. Tem gente que né, teve um resultado expressivo e que poderia recrutar uma outra pessoa que teve um resultado muito mais expressivo, mas ela teve algum resultado expressivo. É a mesma coisa você, né? Você talvez chegou a um patamar de receber uma remuneração ali, você pode recrutar alguém que teve um resultado maior do que o seu, às vezes, né? Às vezes, 3 vezes maior, 4 vezes maior, 5 vezes maior, você vai conseguir prospectar, mas é muito difícil, né? E muito sem noção, né? Você recrutar alguém que teve um resultado, sei lá, 100 vezes maior que o seu. Né? Então, esse é um ponto que vale a pena também a reflexão. E os 3 perfis de prospectos que você vai abordar no geral, e eu também abordo vários desses aqui diariamente e semanalmente, são pessoas que nunca fizeram multinível, né? E eu não gosto muito dessa palavra multinível, mas a gente acaba usando, né? Nunca desenvolveram né, marketing de relacionamento, nunca empreenderam, né, nesse modelo, e que são empregadas.
tá? Elas têm um emprego. Um outro perfil são as pessoas que nunca desenvolveram e são empresárias. E um outro perfil são pessoas que tiveram experiência, mas não tiveram resultados satisfatórios, né? Não tiveram grandes resultados. Elas tinham uma ambição de ter um resultado maior do que aquele que ela teve. Então, esses são os 3 perfis de pessoas que, no geral, a gente vai falar. Eles, inclusive, são muito mais abundantes do que pessoas que tiveram resultados, né? Então, a gente vai falar muito com essas pessoas. Você vai ver que eu, na minha comunicação, do que eu escrevo nos meus stories, várias vezes eu vou falar muito, porque como eu tenho muita gente que me acompanha nas redes sociais, que já são do marketing de relacionamento ou tiveram alguma experiência anterior, eu converso muito com esse terceiro perfil de pessoa. E você tem até que tomar cuidado, porque às vezes você vai modelar o que eu uso no meu Instagram, mas eu estou comunicando com esse perfil, que não é necessariamente o perfil de pessoa que te segue. Você deveria estar comunicando com os outros 2 perfis aqui iniciais. Pessoas que são empresários e empregados e que não tiveram experiência. Porque muito provavelmente no seu perfil, na sua rede de relacionamento, tem mais pessoas, né, com esse perfil. E as dores são diferentes. O que você vai falar para, né, bater naquela dor ali, para cutucar aquela dor, é diferente, a abordagem é diferente. Entende isso? Então, eu queria frisar isso, tá? Porque isso não fica claro para todo mundo, né? No marketing de relacionamento. Eu vejo muita gente, é um erro comum. As pessoas iniciam, começam a acompanhar os líderes e começam a duplicar o que os líderes estão fazendo. Mas os líderes, eles estão se comunicando com um perfil de público que muito provavelmente não é o perfil de público que te acompanha ou que você deveria estar se comunicando. Então, bora lá, vamos falar sobre essas dores de um empregado, por exemplo. O que você tem que pensar, tá? Eu vou sentar e vou apresentar um negócio para uma pessoa que ela é um empregado e ela não teve experiência com marketing de relacionamento. O que você tem que pensar? Tem muita gente que fala assim, Felipe, o que eu falo para convencer essa pessoa? Esse é um argumento. Felipe, mas o que eu falo para convencer? E, cara, a pior coisa que você pode ter é uma mentalidade dessa, assim, de que, nossa, tem uma coisa que eu vou falar e que a pessoa ela vai ficar louca com o negócio. E não é. É um empilhamento de gatilhos. Uma venda, vou falar essa frase e grava isso, tá? Toda venda é um empilhamento de gatilhos. Você vai usar vários gatilhos. Não é uma frase que faz você vender. É uma prova social, isso é um gatilho. Outro gatilho, prova social é você usar um resultado de um terceiro para mostrar que o negócio funciona. Isso é um gatilho que você tem que usar toda vez que você vai falar, vender alguma coisa. Você tem que usar. Prova, que é o melhor gatilho de todos, é o gatilho de que você está tendo resultado. Esse é o primeiro gatilho mais poderoso. Você, funciona para mim. Se funciona para mim, eu sei te ensinar. Esse é um segundo gatilho. Um terceiro gatilho, né, que você vai utilizar necessariamente nas suas apresentações, aí seriam esses argumentos voltados para as dores das pessoas, tá? Então, como assim, Felipe? Vou explicar na prática como é que você faz. Então, imagine o seguinte, eu estou falando com uma pessoa que ela é empregada. O que eu tenho que já ter em mente quando eu estou falando com essa pessoa? Primeira coisa, ela não tem muita perspectiva de progresso. Cara, não tem uma pessoa que ela tá... Não vou até peço perdão, eu não vou generalizar. Mas, em sua grande maioria, né? Vamos colocar assim, em sua grande maioria, as pessoas, elas não estão ali recebendo R$2.000 com a perspectiva de daqui a um ano elas vão receber 10 mil. Entende? Ela não tem esse nível de perspectiva. Um empregado, ele não tem como. Isso é muito fora da realidade do que é um mundo corporativo. Não funciona nessa velocidade. Então, as perspectivas, quando elas existem num longo prazo. E o marketing de rede, cara, um ano é longo prazo no marketing de rede. Sabe? Daqui a um ano, a gente está falando de um prazo grande. Então, imagina só que a perspectiva dela, você tem que entender que, cara, ela tá ali trabalhando, ela vai para o trabalho, volta, ela recebe aquele salário no final do mês. Se ela já trabalha há alguns anos, esse é o melhor perfil de pessoa para você abordar, pessoas que já estão no mercado de trabalho há 5 anos e tudo mais, ela já sabe que, cara, o aumento que ela tem de um ano para o outro é o dissídio, né? É o dissídio.
é o ajuste do salário mínimo, é a inflação, sabe? Ela não está ganhando muito mais do que isso, a não ser que seja uma empresa que está com um crescimento muito grande e que tem programas de incentivo, né, de profit share, de compartilhamento de lucros e tudo mais, mas que a gente sabe que é uma realidade pequena das empresas no Brasil. Então, o fato é, cara, de cada 10 empregados que você vai falar, 8, 9 vão estar sentindo esse tipo de dor. E aí, já que você sabe que ele tem esse tipo de dor, sabe quando eu falo dor, imagine que é uma ferida. Então, você tem que apertar a ferida. É isso, sabe? Esse é o processo. Você tem que apertar a ferida. E eu vou te falar como é que você vai fazer isso, né? Então, segundo, outra dor. A pessoa vive para pagar conta. Sabe a frase, sobra mês e falta salário? É isso. A pessoa, ela recebeu o salário no dia 5, no dia 15, né, no máximo lá, sei lá, no dia 10, dia 15, né, já acabou o salário. Né, ela gastou, ela já pagou todas as contas e ela fica esperando, né, o próximo salário para ela né, voltar a gastar de novo e tal. Então, assim, ela está vivendo num ciclo, né, numa corridinha dos ratos ali, igual a gente fala, tá? E ela se sente desvalorizada. Tem muita gente que se sente desvalorizado no trabalho. Muita gente, né? O descontentamento com o trabalho, isso não é novidade. Se você digitar no Google e pesquisar lá, né? Quantas pessoas se sentem satisfeitas no seu trabalho atual? Você vai ver que é um número muito pequeno, um percentual muito pequeno. Então, fato é, ela se sente desvalorizada. Você sabe disso, sabe? Essa é a maior parte das pessoas. As pesquisas mostram isso. E uma quarta dor ela não tem dinheiro e não tem nem ideia de como sair dessa corrida dos ratos. Sabe? Ela tá lá sem perspectiva, vivendo para pagar conta, se sente desvalorizado, só que a pior parte, ela não sabe como sair desse ciclo. Ela tá estagnada, não sabe como sair. E se ela vislumbra alguma coisa, ela fala, cara, mas eu não tenho dinheiro para fazer o que eu gostaria, que seria tentar alguma coisa nova, né? Testar algo novo. Ela não tem grana para fazer isso. Ou às vezes ela nem tem a ideia em si, sabe? Ela fala, pô, né, eu não sei como fazer isso daqui. E quando você entende que essas são as dores de alguém, você para de ficar pensando, nossa, mas eu tenho que convencer ela de que, nossa, a Comerc, ela tem que entender quem é a Comerc. Nossa, ela tem que entender os 400 bilhões de reais que são faturados por ano no mercado de energia. Cara, ela tem que entender essa migração energética, ela tem que entender o que aconteceu no setor de telefonia, vai acontecer no setor de energia. Ela tem que entender que, cara, tem pessoas que fazendo 100 mil por mês nesse negócio. Ela tem que entender e tal. Cara, ela não tem que entender essas coisas antes de você bater nas dores. Ela não vai conseguir entender se você não apertar a ferida. Presta atenção no que eu estou falando. Você vai falar, vai entrar num ouvido, vai sair no outro. Porque você não está falando de modo que ela escute. Você não está falando, você não abriu o filtro dela, sabe? Você não abriu o filtro. Você simplesmente está falando algo que para ela não é tão relevante. Ela não deveria estar prestando tanta atenção naquilo dali. Porque ela nem sabe por que ela deveria estar prestando atenção naquilo dali. Enfim, né? Você não abriu um filtro antes, você não foi lá e cutucou ela. Então, primeiro, quando você está apresentando para alguém assim, lembre-se, sentei com a pessoa, vou prospectar uma pessoa que ela é empregado. Lembrei, Felipe falou que ela, né, provavelmente não tem grandes perspectivas de progresso, vive para pagar contas, se sente desvalorizado. Aí presta atenção, tá? Presta atenção. E eu sei que talvez você que esteja aqui agora, você seja exatamente essa pessoa há algum tempo atrás, talvez da semana passada, 1 mês, há 2 meses, né? Talvez você seja exatamente essa pessoa. E aí sabe qual que é o meu conselho, o melhor conselho que eu posso te dar? Conte a sua história. Mas conte a sua história de forma que a pessoa se identifique com você. Então, se essa fosse a minha história, tá? E eu confesso que, por exemplo, quando eu vou falar com um empregado, eu tenho dificuldade de me conectar tanto quanto eu vou falar com um empresário. Cara, se você coloca um empresário na minha frente, já era. Por quê? Porque eu sei as dores do empresário. Eu sou empresário. Eu tenho um negócio grande que fatura milhões. Então, eu sei exatamente as dores desse público. Eu sei exatamente as dores de líderes de marketing de relacionamento, porque, né, eu estou há 10 anos empreendendo nesse modelo.
né? Eu sou um líder de marketing de relacionamento, então eu construí um grande negócio, sei como é que é construir um grande negócio, né? Então, eu sei as dores dessa pessoa. E se você é um empregado, cara, você tem que falar com esse público, porque você também tem as dores dele e você pode se conectar de uma forma que outras pessoas não podem se conectar tanto. Como assim, Felipe? Imagina só que você vai chegar para essa pessoa e falar: ô fulano, cara, deixa eu te falar. Antes de eu te falar do negócio da iGreen, deixa eu te contar um pouquinho da minha história. E aí você vai contar a sua história, tá? Basicamente, cara, eu trabalho, e aí sua história é sua profissão, sua experiência profissional, tá? Tópico número 1, sua experiência profissional. Cara, eu vou falar de mim, é difícil. Cara, eu comecei a trabalhar com vendas, né? Eu tinha 18 anos e eu entendi que vendas era o veículo que ia mudar a minha vida, tá? E com 23 anos de idade, conheci o marketing de relacionamento e com vendas ali eu tive, né, alguns resultados e tal, mas aquele negócio corre, parece que não está saindo do lugar, até eu entender com 23 anos que existe um modelo de negócio que conseguiria me dar alavancagem de horas trabalhadas, né? Conseguiria me dar alavancagem de horas sem grandes riscos e sem eu precisar ter uma ideia muito mirabolante de negócio. E aí, né, eu colhi grandes resultados através dessa decisão. Então, eu estou contando a minha história. Você vai contar a sua história de forma a se conectar com essa pessoa. Olha, fulano, eu trabalho... Cara, eu trabalhei com isso, isso e isso. E, pô, faz 5 anos que eu trabalho no mercado tradicional, que eu tenho carteira de trabalho, né, que eu sou servidor público, que eu tenho carteira de trabalho assinada. E, cara, a real, sabe o que é? Chegou no momento que eu falei, cara, tô vivendo para pagar conta. Aí você vai falar exatamente as dores, tá? Eu tô vivendo para pagar conta, que é uma verdade, né? Eu trabalho, eu não sou valorizado como eu gostaria de ser. E eu queria sair dessa monotonia, cara, sem perspectiva de crescimento, entra ano, sai ano, sempre, né, o salário sendo reajustado só pela inflação. E eu queria sair dessa corrida, né, dos ratos ali, sabe? Desse ciclo, dessa monotonia, mas eu não sabia como. Eu já tinha pensado sobre várias coisas e tal, mas, cara, me faltava dinheiro, me faltava ideia, até que eu conheci esse negócio que eu vou compartilhar com você. Pum! Sabe? Cara, isso, sabe? É isso. Se você faz isso antes de apresentar o negócio, pronto, você já ganhou, sabe, 80% da apresentação. O que você vai falar a partir de agora, as coisas vão ter um valor, vão ter um peso completamente diferente. Completamente diferente. Quem já me viu dando um plano 1 a 1 sabe do que eu estou falando. Sabe, tem horas que eu vou e eu vou me conectando com a pessoa, me conectando, até eu falar, cara, é isso. E é por isso que eu acredito que esse negócio faz sentido para você. Né? Se você quiser ver, eu estou à disposição para te mostrar. Sabe, eu faço uma introdução antes, eu tento me conectar antes, eu converso e tal, até abrir. Porque o plano é 20% do fechamento. O importante é a conexão, o importante é você apertar a ferida. E isso que é o importante. É você descobrir a ferida e apertar a ferida. É isso que fecha. Entende isso? Entende isso? Então, esse é o ponto, tá? Esse é o ponto. Felipe, eu não entendi muito bem. Isso vai ficar gravado, você pode assistir quantas vezes você quiser. Mas eu vou falar aqui do empresário agora e acho que talvez vai fazer mais sentido para você. Então, imagine quais são as dores do empresário do mercado tradicional. Um empresário, ele tem um negócio que, em sua grande maioria, né, pequenas empresas, pequenas e médias empresas, o cérebro mais inteligente é o do dono. Né? O cara que pensa em tudo, não que no sentido das pessoas serem mais burras do que ele, não com relação a isso, mas no sentido dele concentrar muita informação nele, dele ser muito centralizador, sabe? Ele é o cara que ele precisa pensar em todas as áreas do negócio, ele não delega e tal, o negócio fica dependendo 100% dele, ele não tem liberdade. Essa é a realidade das pessoas, dos empresários que você vai conversar, da sua cidade. Essa é a realidade desses empresários. Ah, Felipe, mas tem um cara ali que tem uma empresa, a empresa dele é grande pra caramba, bem-vindo ao meu mundo. Esse negócio aí depende desse cara, depende dele estar ali, barriga no balcão, fazendo o negócio acontecer. Se ele não estiver fazendo isso,
muito provavelmente o negócio dele não está rodando. Não roda. Gente, eu estou falando de empresas que faturam milhões e vivem essa realidade. Milhões. O cara fala, cara, eu tenho uma empresa que fatura 1 milhão por mês. Ah, que bom. Eu sei que provavelmente você vive essa realidade. Você vive essa realidade, porque essa é a realidade da maioria das pessoas. Né? Elas não conseguem criar cultura forte no negócio delas a ponto de ela conseguir delegar para pessoas melhores do que ela. Então, o fato é, cara, quando eu penso no empresário, é escravo. Né? Empresário igual, sinal de igual, escravo do próprio negócio. É isso. Porque ele não tem as férias, ele não dá para ele tirar 30 dias de férias no negócio dele, e, né? Ele não tem, né, o 13º lá, né, o 14º e tal. Cara, o negócio depende 100% dele, né? Ele tem outras vantagens, tá? Não estou falando que a vida de empresário é ruim, não. Ele tem várias outras vantagens. Mas o que eu estou falando é dos pontos negativos, né, das dores. Segunda dor de um empresário, ele vê muito dinheiro, mas pouco dinheiro vai para o bolso dele. O que eu quero dizer com isso? Ele fatura, mas pouca coisa é lucro. Isso é a realidade da empresa, tá? As empresas, elas têm 10% de margem, 20% de margem, 30% de margem quando tem muita coisa. Então, circula na mão dele 5 vezes mais dinheiro do que vai para o bolso dele. Entende isso? Circula na mão dele 6 vezes mais dinheiro, 7 vezes, 8 vezes, 9 vezes mais dinheiro. Tá? Vamos colocar entre 5 e 10 vezes mais dinheiro do que vai para o bolso dele. É isso, tá? É isso, né? Se for dependendo de outros tipos de estabelecimento, né? Esse número chega a 50 vezes, tá? Um varejista é 50 vezes. A margem que fica para um varejo é muito pequena, né? Um varejo de supermercado, um varejo de eletrodoméstico e tal, cara, é muito pequena, né? A margem líquida é de 3%, 2%, sabe? Então, ele vê muita grana passando e pouca grana realmente é liquidez que vai para o bolso dele. E quando você fala sobre liquidez, quando você sabe falar sobre isso com um empresário, cara, você vai numa dor grande dele. Eu falo isso com as pessoas, tá? E eu sempre dou esse exemplo quando eu estou falando com o empresário. Eu falo, cara, eu tenho um negócio que fatura milhões de reais por ano. Mas, cara, para eu tirar, e eu tenho um sócio nessa operação, então, para eu tirar 100 mil por mês desse negócio, né, eu tenho que fazer ele dar 200 mil de lucro para o bolso, porque ele dá, né, muito lucro, mas ele precisa estar sempre reinvestindo nele. Essa é a realidade dos negócios. Sabe, o cara não vê dinheiro no bolso. Por quê? Porque, pô, deu lucro, precisa ampliar não sei o quê, precisa comprar uma máquina nova, precisa comprar mais estoque, precisa comprar isso, comprar aquilo, pagar isso. Cara, né, essa é a vida de um negócio, entende? O negócio, ele demanda, para ele continuar gerando lucro, ele demanda reinvestimento constante nele. Por isso que ele, né, quando o empresário fala, cara, pô, eu tô lucrando não sei quantos mil por mês. Cara, eu não tô nem aí quando ele tá lucrando. Eu não tô nem aí. O negócio dele tá crescendo, então esse lucro tá indo pro negócio dele, não tá indo pro bolso. Sabe? Tá indo pro negócio, não tá indo pro bolso. Então, esse é um ponto que quem não é empresário não entende o que eu tô falando. Da mesma forma que eu falei lá, quem é empregado tem um nível de comunicação, eu nunca tive minha carteira de trabalho assinada, eu nunca tive. Né? Eu nunca bati ponto, sabe? Né? Eu não vivi essa realidade. Então, eu tenho um pouco mais de dificuldade de me conectar com esse público. Agora, com um empresário, nossa senhora, né? Bem-vindo, né? Esse é o meu mundo, cara. Eu sei exatamente o que você sofre, porque eu sofro também, né? São dores muito parecidas, legal? Então, é isso. O empresário ele já levou o processo trabalhista, né? Então, essa é uma dor que o marketing de rede resolve, porque não tem processo trabalhista nunca, né? Então, essa é uma outra dor. E o empresário, na prática, ele está construindo aquele negócio dele, trabalhando igual um louco, para que em algum momento ele possa usufruir de renda residual. E adivinhe, você tem nas suas mãos uma oportunidade dele construir renda residual com esse negócio. Né? Então, você tem essa liberdade, tá? De mostrar esse negócio para ele. Então, como é que eu falaria com o empresário? Tá? Agora, vamos lá para a parte prática. Eu sentei com
né, o Beltrano, né, eu já falei com o fulano, agora eu vou falar com o Beltrano. Sentei lá com o Beltrano me contou lá a história de vida dele, né, eu perguntei bastante sobre ele primeiro, tá? Isso é a parte prática do negócio é essa. E aí, e você, né, com o que você trabalha? O que você já fez? O que você trabalha atualmente? Já teve alguma experiência com marketing de relacionamento? Gente, eu pergunto isso para as pessoas que me procuram no WhatsApp, né? Pessoalmente, eu sempre faço questão, sabe? Ah, teve experiência? Como é que foi sua experiência, né? E aí deixa a pessoa falar, foi positivo, não foi negativo? Como é que foi e tal? O que você acredita que poderia ser diferente e tal, né? Sempre faço esse tipo de pergunta. E a pessoa vai lá, fala, e aí eu falo, pô, agora, cara, deixa eu te falar da minha realidade. É um empresário, tá? Um empresário. Aí eu vou contar a minha história. Eu vou contar a minha história. E aí, quando eu for contar a minha história, eu vou falar, cara, eu tenho um negócio. Se você já assistiu uma apresentação minha, você já viu eu falando isso, tá? Aqui na iGreen. Aí eu falo, cara, eu tenho um negócio grande pra caramba, é uma operação, né, que hoje está presente em centenas de cidades do Brasil, é uma franqueadora, tem mais de 300 franquias espalhadas aí pelo Brasil, um negócio que está em, né, um monte de estados diferentes e fatura milhões de reais todos os anos. Mas, cara, para eu fazer, tá? Para eu conseguir fazer esse negócio me pagar 100 mil todo mês no meu bolso, todo mês certinho, né? E como eu tenho um sócio na operação, teria que ser 100 mil no meu bolso e 100 mil no bolso dele, cara, tem tempo ainda, hein? Tem que plantar muito ainda. Então, quando eu falo isso, já estou batendo uma dor. E outra coisa, cara, sabe o negócio mágico do marketing de rede? É que você consegue alavancar seu tempo sem correr risco de tomar um processo trabalhista, por exemplo, sabe? Isso é uma das outra coisa que me chama muita atenção no marketing de rede. Né? Você consegue construir, alavancar seu tempo, construir uma equipe comercial sem, né, ter nenhum tipo de risco trabalhista. E o melhor de tudo, né, que, cara, a gente trabalha muito para construir renda residual. E no negócio aqui, deixa eu te mostrar. E aí eu abro o meu escritório virtual, lembro do gatilho da prova? O gatilho da prova. No gatilho da prova, eu vou lá e uso o meu escritório virtual e falo, olha, deixa eu te mostrar aqui quanto que eu captei de clientes pessoais. Eu mostro 68 clientes me gerando 20 mil kilowatts vezes 4%, 800 reais por mês. Cara, 800 reais por mês, todos os meses. E aí eu falo do meu exemplo, né? De, poxa, né, eu precisei investir no imóvel, tantos mil reais para me dar uma renda como essa. Todo mês eu compro um pouquinho de fundo imobiliário, de ações boas pagadoras de dividendos para construir renda residual, porque a gente sabe que, cara, né, diversificação é importante, outras fontes de renda é importante, e construir renda residual é o que realmente vai nos dar liberdade. Então é por isso, sabe? Por isso que eu acredito que faz sentido você prestar bastante atenção no que eu vou te mostrar aqui adiante. Ponto. Sabe assim, certeiro. Já era. Eu dei um motivo claro do porquê que ele tem que prestar atenção no que eu vou falar. Né? E eu, né, bati nas dores dele. Tá? Então, isso são dores. E agora pensa numa pessoa que ela tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido para você? Né? Tá fazendo sentido? Coloca isso no chat aí, depois eu vou ler. Eu quero saber se está fazendo sentido, tá? E a gente está terminando aqui. A última dor aqui do último prospecto Tá travado, viu, Filipão? Travou? Travou o áudio? Só a imagem tá travada, a imagem. Só a imagem, né? Cara, a imagem tá dando um pau aqui, porque toda vez que eu mexo na mesa, a câmera, ela tá travando. Depois eu vou até trocar Voltou. a câmera aqui. Beleza. Bora. Então vamos lá. E a última dor, né, o último avatar aqui seria o avatar, tá? O prospecto aqui, o avatar do prospecto que teve experiência, mas não teve resultados satisfatórios. Então, esse perfil, ele tem a sensação de que se ele tivesse tido ajuda ou começado no início do negócio, ele poderia ter ido mais longe. Outra dor dele, ele construiu uma equipe, mas ele viu ela morrer e ficou com a sensação de que o negócio depende mais dos outros do que dele. E outra dor desse perfil de pessoa, comprou produto no fechamento ou na ativação e não conseguiu vender, e teve que estocar produto. Ou para bater um título também, às vezes, e tal, e meio que teve que estocar produto, para faturar uma viagem, alguma coisa assim. Então, isso daqui são dores inerentes a todo mundo que desenvolveu algum negócio de marketing de relacionamento. Né? Algumas pessoas vão ter essas 3 dores, outras vão ter 1 ou 2, enfim. Mas o fato é, essas são algumas das dores, existem várias outras. E aí, pessoal, o que acontece?
Na hora que você vê, por exemplo, quando você vai apresentar para uma pessoa como essa, ou vai prospectar, cara, você tem que começar a prospecção batendo nessas dores. Entende isso? Então, cara, eu vou prospectar uma pessoa que teve uma experiência numa empresa anterior lá e que trabalhou muito tempo, mas, cara, a pessoa hoje teve uma experiência e hoje, se ela ainda está no negócio, ela ganha R$ 500 por mês, não paga nem a ativação dela. Cara, eu já tenho que começar falando, cara, deixa eu te falar, eu entendo exatamente o que você, né? Eu entendo que você está desenvolvendo esse negócio, tudo mais, ou que desenvolveu e que parou, mas deixa eu te falar algo. Sabe o que eu ficava na minha cabeça? Né, imagine que eu sou essa pessoa, tá? No meu caso, né, seria um pouco diferente as falas, tá? Mas eu estou imaginando que eu sou você. Eu falaria algo assim, ó. Sabe qual que é a minha sensação, cara? É que de verdade, eu fiz o trabalho que precisava fazer, mas eu acredito que se eu tivesse pegado o negócio em um momento diferente, eu poderia ter ido muito mais longe. Você tem essa sensação também? Rapó, conexão. Segunda pergunta. Cara, eu acredito de verdade que se eu tivesse inserido mais próximo de uma liderança, dando suporte legal, cara, eu acho que eu poderia ter ido mais longe também, sabia? Cara, hoje a gente está num grupo ali de mastermind, a galera muito top e tal, dando suporte um para o outro, e tem uns treinamentos também, né? O sistema de treinamento, ele roda assim, redondinho e tal. Cara, treinamento todo sábado, treinamento toda semana também, né? E a gente tem uns encontros mensais ali, semanais, com a liderança que tem muito resultado. Pô, cara, você faz sentido isso, né? Poxa, eu pergunto, a pessoa responde, sabe? Eu não me sinto desamparado. Cara, faz sentido isso também, que se a gente tivesse tido um suporte, poderia ter ido mais longe? Né? Isso é um exemplo, tá? E outra coisa, cara, sabe uma coisa que eu senti no marketing de rede? Pô, eu fui lá até construir, minha equipe morreu toda. Né? Eu não sei se aconteceu isso com você. Você sabe o que aconteceu com ela, né? A parêntese aqui. Mas você está falando, acha que não, né? Acha que não sabe que se foi só com você, né? Pô, cara, eu não sei se aconteceu com você, mas comigo, cara, eu construí, a galera morreu assim, pô, parou muito rápido e tal. E eu fiquei com a sensação de que o negócio ele dependia muito dos outros. Agora, nesse negócio que eu quero compartilhar com você, é um negócio que ele depende muito de mim. Cara, eu consigo construir renda residual só com o meu esforço. Eu consigo bater todos os patamares da empresa só com o meu esforço. Obviamente, né, é um negócio de marketing de rede. A ideia é que eu também construa equipe. Mas, cara, isso é incrível. Faz sentido isso para você? Lembre-se, perguntas, sabe? Não é ficar falando. Não, sabe como é que é a postura de algumas pessoas? Cara, deixa eu te falar. Cara, você é lerdo, é? Você não entendeu que nesse negócio aqui, diferente desse aí que você fez, entendeu? Que não te deu, né, renda nenhuma, né? Que você trabalha e não sai do lugar. Cara, você entendeu que aqui você pode, sabe, construir renda residual? Tem gente que é assim, pô. A pessoa ela quer ganhar na ignorância, né? Ela quer recrutar na ignorância, né? Num convencimento ruim. E essa é a pior tipo, né, de abordagem que você pode usar. Sempre pergunte, né? Sempre fale alguma coisa e faça uma pergunta. Faz sentido? Porque é a pessoa que tem que tomar a decisão. Tem que fazer sentido para ela. O que você está falando, você precisa deixar ela processar. Você precisa deixar ela refletir sobre. Entende? Né? Não é na base da porrada, não é na base né, do vou forçar a barra, vou forçar o entendimento. É na base bom, deixa eu ver o quão habilidoso eu sou para fazer com que ela consiga perceber onde ela está e como o que eu tenho é muito melhor para ela. É uma dança, né? Eu estou falando de alguém que às vezes está desenvolvendo um negócio, mas pode ser alguém que já parou, tá? Inclusive, eu incentivo você a falar com pessoas que já pararam e não que estão desenvolvendo, né? É muito ruim a gente ficar falando com pessoas que estão em outros negócios, apesar de que, né, você tem total liberdade de fazer isso e tudo mais, mas tem muito mais gente fora do que dentro, né, de negócios de marketing de relacionamento, é bom lembrar isso, né? Então, lembre-se disso, tá? Cara, e aí outra coisa que tem, né, que não tem na Green, cara, você não tem que ficar preocupando com fechamento, com ativação, de fazer compra e tal, VIP isso, VIP aquilo, Pro isso, Pro aquilo. Não, cara, você só tem que pensar, bom, eu vou ter que captar cliente, eu vou, né, não vou tirar um centavo do meu bolso durante 12 meses.
né? Eu vou iniciar 12 meses, eu não vou tirar um centavo do meu bolso. O dinheiro que vai entrar no meu negócio é um dinheiro do cliente. Legal? Então, esse é um outro ponto, né, que vale a pena você abordar, tá bom? E aí, as dicas extras que eu poderia deixar aqui para você com relação a recrutamento é: você precisa ter urgência. Você precisa fazer muitos números, entende? Mas você não pode ter pressa. São coisas diferentes, né? Urgência é, cara, eu preciso falar com o máximo de pessoas possíveis. Porque se eu não falar, outra pessoa pode falar. Porque se eu não falar, eu estou perdendo tempo. A pessoa que eu estou deixando de falar agora, que ela poderia, mesmo que ela me dê um não provisório agora, mas que ela já vai entrar na minha lista de acompanhamento, né, essa pessoa, e que ela poderia me converter daqui 3 meses, daqui 4 meses, daqui 6 meses, se eu for falar com ela só daqui 6 meses, né, eu perdi um tempo que poderia ser uma pessoa que eu poderia converter lá na frente. Né? E o que é ter pressa? Ter pressa é querer atropelar o processo, como eu falei. Tá? Pessoal, Tá doido leite? Você te deu leite. O leite tá aqui. Você te deu leite. Pode ser cor, leite. Leite pode. Você te deu leite. Deu leite. Dá o leite para ele. Pronto, fechei aqui. E vamos lá. 2. Foque em captar seus primeiros 10 mil quilowatts pessoais. E isso será seu maior gatilho de venda, de recrutamento, pois é uma prova de que o negócio funciona e você sabe fazer, então você pode ensinar. Ponto final. Pô, mas Felipe, 10 mil quilowatts são... Gente, eu estou falando de 30 e poucos clientes, tá? Tem gente que com um cliente bate isso, mas eu estou dando uma média, né? A média da iGreen é que cada cliente ele gere 350 quilowatts. Então a gente está falando de 30 clientes aqui. Cara, mas são 30 clientes. Meu irmão, fala com 300. Pega esses 10 mil, porque tudo vai ficar mais fácil depois dos seus 10 mil quilowatts pessoais. O jogo muda, as portas se abrem, né? Você tem prova, você tem resultado para mostrar. Você pode bater no peito e falar, cara, eu sei te ensinar. Entende? Né? Tá aqui, você abre o escritório virtual, você mostra. Não existe um gatilho mais forte do que esse. Felipe, eu queria falar uma coisa que convença a pessoa. Sabe a coisa que vai convencer a pessoa que você está buscando? É você abrir seu escritório virtual e mostrar 10 mil quilowatts pessoais. R$400 de renda recorrente mensal. É isso, meu amigo. Minha amiga, não tem nada mais forte do que isso. Não tem Comerc, não tem Vibra, energia, não tem bilhões de faturamento, não tem promoção, não tem. O que vai fazer essa pessoa fechar não é o resultado do Felipe, tá? Não, mas aí eu vou usar o seu resultado. Não é isso. O que vai fazer a pessoa fechar são os seus 10 mil quilowatts pessoais lá no seu GP. Bote esses 10 mil quilowatts pessoais. Gente, se você assistiu a apresentação minha, você vai ver, né? Online não abro tanto, mas presencial, eu já meto a carteirada. Eu estava agora, quem me acompanha na fila do parque, uma pessoa na minha frente, eu abordei ela, começamos a falar sobre negócio e tudo mais, e aí, na hora que ela... cara, eu já ouvi falar desse... E aí, na hora, eu falei, cara, deixa eu te mostrar um negócio aqui. Na hora, já... Cara, aqui, ó, meu aplicativo, tal, mostrei lá, tá aqui, 20 watts, tá aqui, ó, 68 clientes, R$800 de renda todo mês. Cara, é isso daqui, né? Da mesma forma que eu fiz, você pode fazer também. Pronto, é isso. Aí eu nem fico explicando dos outros milhões de quilowatts que eu tenho né, no meu GI lá, na geração indireta. Porque o que fecha é o GP. O GI é trabalho dos outros, o GP é trabalho meu. Se eu fiz, eu sei ensinar. E ponto final. Eu não sei ensinar o que os outros fizeram, agora o que eu fiz, eu sei ensinar. Entende? Então, esse é um outro ponto, tá? Felipe, mas R$800, R$400 é pouca renda, né? No caso de 10 mil quilowatts. Então faz mais, faz 20 mil igual eu, R$800. Cara, eu tô doido para bater uns 5 mil de quilowatts pessoais, sabe? Uns 5 mil reais de renda de quilowatts pessoais. Tipo, né? 200 mil quilowatts, não. 125 mil quilowatts, né? Cara, 100 mil quilowatts. Na hora que eu bater 100 mil quilowatts, eu vou ficar muito chato, velho. 100 mil quilowatts pessoais é mais poderoso do que 5 milhões de quilowatts de GI. Porque, deixa eu te falar, tá aqui, é meu resultado. É 4 mil reais que eu construí, né? Meu, que você pode fazer também, assim como eu fiz.
Gente, não tem conversão maior do que essa. E por que eu estou falando de um resultado tipo 4 mil? Porque 4 mil, 5 mil é mais do que a maioria das pessoas ganham no trabalho delas, entende? Então é muito forte. Na hora que você começa a bater essa barreira ali dos 2, 3 mil para cima, nossa, já era, entendeu? Né, a conversão, ela deve aumentar, sei lá, uns 50%, sabe, de todo mundo que você fala. É absurda o nível de conversão que vai aumentar. Então, foque nisso, tem algo que depende só de você. E, de novo, você não está numa corrida de 100 metros, você está na maratona. Você não está fazendo esse negócio para o mês que vem, você está fazendo esse negócio para os próximos 10 anos. Entende isso? Pelos próximos 20 anos. A gente está fazendo esse negócio pelas próximas décadas. Então, calma, vai plantando, você vai colher esse resultado, entende? Só que você tem que continuar plantando, continuar jogando as sementes. Continuar jogando as sementes, ok? Terceira dica, dica poderosa. Quando você for apresentar, use algo que seja duplicável. O que quer dizer isso, Felipe? Sempre que eu vou apresentar, eu poderia apresentar usando papel e caneta. Eu poderia. Mas se eu tenho a possibilidade de usar uma apresentação, melhor. Depois eu vou mandar para vocês um material que a gente desenvolveu, que é uma folha de apresentação, e aí eu vou mandar isso para todo o Brasil aí, para a galera que tem no, né, pô, sei que tem a Adriana aí de Sinop, tem a galera, cara, vou mandar, o Jefferson lá em Dourados, vou mandar para a galera toda aí, né, o pessoal do Rio e tal, Pernambuco, do Brasil inteiro. Eu vou mandar para vocês esse material, assim que ele chegar para mim, a gente fez agora essa semana, deve chegar para mim agora essa semana, só que eu vou viajar, e aí quando eu chegar, né, de Pernambuco, eu despacho isso para vocês. E, cara, é uma ferramenta muito, muito legal, entendeu? De você usar para apresentar. Ah, Felipe, ainda não tenho folha, não sei apresentar com a folha, ainda não tenho muito argumento. Usa uma apresentação online, coloca a pessoa do seu lado, fala, cara, vamos assistir junto aqui, e assista junto com ela, entende? Então, né, ou você tem desculpa ou você tem resultado, né? Não dá para ter os dois. Então, né, tá aí um ponto importante. O que você não deve fazer é ficar tentando apresentar sem ferramenta. Porque o que duplica é ferramenta, não é conhecimento. Vou repetir. O que duplica no marketing de rede é ferramenta. Então, quando você usa uma folha, quando você usa um vídeo, eles são as ferramentas. Quando você pega um papel e começa a escrever, aquilo não é duplicável. Então, você tem uma dificuldade maior de fazer. Isso pode até ter uma conversão maior, tá? Mas tem uma dificuldade de fazer com que outras pessoas façam o que você está fazendo, tá? Então, lembre-se disso, lembre-se disso. Número 4, envie para os seus prospectos a comunidade do WhatsApp oficial da empresa. Eu sempre envio para todo mundo que eu começo a conversar, eu vejo um pouquinho mais de interesse da pessoa, inclusive, uma das minhas mensagens de acompanhamento. Fala, fulano, tudo ótimo. Fulano, eu vi que, né, eu te mandei um material aí para estudo. Eu não sei se você se você já teve a oportunidade de assistir, mas eu quero deixar uma outra dica para você aqui, porque, cara, tem um monte de material muito legal nessa comunidade do WhatsApp aqui, oficial da empresa, e por lá você consegue saber de novidades e tudo mais. Né? Então, tem uma mensagenzinha pronta, se você precisar, me chama que eu te envio ela, tá bom? E dica número 5, convide seus prospectos, quem está em acompanhamento, quem você já apresentou um negócio, para participar de uma Green Connect, né, que ocorre todos os meses, no início do mês, que é o evento oficial da empresa, uma live, né, de umas 2 horas, que a empresa fala sobre novidades, faz reconhecimento, a pessoa ela tem ali a oportunidade de se conectar com os donos da empresa, ouvir eles falarem, vender a visão. A gente vai ter a Green Connect agora, dia 3 de agosto, e você pode se conectar, tá? Dica 6, sempre que tiver um resultado novo, envie uma mensagem de acompanhamento. Então, cara, foi lá, recebeu um flyerzinho de Pro, né? Pô, bati meus 3.000 kW, né? Fizeram um flyer para mim de Pro. Cara, envia para os seus prospectos com a mensagem. Fala, fulano, tudo bem? Cara, compartilhando com você aqui, estou muito feliz, né? Eu comentei com você sobre o negócio e, poxa, graças a Deus e muito trabalho, os resultados estão vindo. Olha só isso daqui, né? Quero você junto comigo o quanto antes, hein? Esse resultado que eu estou tendo, né, eu também consigo te ensinar a ter. Um abração. Pronto. Manda. Bateu sênior, manda. Bateu pro, manda. Sabe? Bateu 1.000 kW a mais, estava com 1.000, agora bateu 2.000, manda. Fala, cara, olha só, acabei de bater 2.000 kW aqui. Cara, isso daqui representa tantos reais de renda residual. Cara, estou super feliz, estou compartilhando aqui com você, porque eu sei que você é uma pessoa que está avaliando o negócio.
e eu acredito que é válido, né, compartilhar, porque assim como eu estou fazendo, você também pode. Pronto, é isso, legal? E lembrando da nossa campanha de início rápido. Então, por que eu estou falando bastante sobre recrutamento? Porque está rolando uma campanha para todo mundo que inicia na empresa, e a empresa abriu essa possibilidade para todo mundo que já estava nela. Então, eu, por exemplo, estou participando, né? Então, para todo mundo, você recrutou hoje, comece a contar no escritório virtual dela, lá no aplicativo dela, 30 dias correndo, né, restantes, para ela bater essa campanha de início rápido e ganhar R$900 a mais de bônus. R$900 de bônus extra. Isso daqui é incrível, 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 tá? E como é que funciona essa campanha? Como é que funciona essa campanha? Você precisa ser Pro. O que é um Pro? É alguém que conecta 3.000 kW de conexão Green, ou conexão livre, ou conexão placas, ok? Onde eu moro, lembrando, não tem conexão Green. E eu estou fazendo esse mês conexão placa para eu bater o Pro. Então, fica como dica aí. Apesar de eu já ter conectado 2 clientes aqui de conexão Green esse mês, tá? E quem é Pro tem todo mês tem uma mentoria. A mentoria do próximo mês é essa daqui, né? Uma mentoria que vai ocorrer no dia 4, às 20 horas, com nada mais, nada menos do que o maior cheque da companhia. Legal? Campanha de início rápido. Primeiros 30 dias, você ser Pro e recrutar 3 pessoas. Bateu Pro, recrutou 3 novos licenciados, você vai receber R$900. Por isso, por esse trabalho, tá? E pela campanha de início rápido, você vai receber mais R$900, ou seja, R$1.800, que é o valor da sua licença. Então, todo mundo que inicia na sua organização, esse tem que ser uma instrução clara sua. Olha, primeiro objetivo, bater Pro. Primeiro objetivo, bater Pro. Segundo objetivo, recrutar 3 licenciados. Não precisa ser nessa ordem, mas né, esse é o seu primeiro objetivo nos primeiros 30 dias, bater Pro e recrutar 3 licenciados. Lembrando, Pro, 3.000 kW pessoais, ou conexão livre ou conexão placas, ok? Beleza. Então, tá aí e tá valendo para todos os licenciados. Inclusive, a gente tem aqui uma galera que bateu o início rápido e eu queria parabenizar eles. Eu sei que tem algumas pessoas que estão aqui na live, eu até queria que eles dessem uma palavrinha, mas como o tempo está muito, muito, muito estendido, e eu sempre estendo demais esse tempo, depois eu vou chamar para falar em uma próxima live nossa aí. Então, Juliardi Michele, bônus extra de R$900, lá de Buritizeiro, Minas Gerais, interior de Minas. Juliardi, parabéns, irmão. Né? Juliardi, o cadastro mais rápido da iGreen. Eu sentei com ele no restaurante lá, junto com o Souza e o Arley, né? E, cara, na hora, falou, não, como é que paga? Não, passa o cartão agora, né? Esse é bravo, esse é bravo. Estou entendendo agora a velocidade dele de decisão, é porque ele também tem velocidade na construção. E outro que bateu início rápido, o Rafael Gleidson, lá de Patos de Minas. Rafa, parabéns, parabéns. R$900 a mais aí de bônus extra. E também bati aí para dar o exemplo, né? Então, né, tá aí o início rápido, legal? E uma promoção que foi muito pouco falada, eu falei com algumas pessoas que são sêniores, mas eu queria ressaltar ela aqui, tá? Que está rolando esse mês, é que você tem uma oportunidade, e ainda não acabou o mês, ainda tem um tempo aí, a gente tem, né, mais de uma semana de trabalho, tem muita coisa que pode acontecer, e você pode bater sênior esse mês e ter um resultado ainda maior do que o resultado de início rápido, tá? Como é que funciona essa promoção? Ela só é válida para a CEMIG em Minas Gerais. Todo o volume de quilowatt captado em julho de 2023 da CEMIG, independente da profundidade, ele vai contar para você, se você for um sênior, 4% de todo esse volume. Se você for um gestor 6, executivo 8, perdão, diretor 9 e acionista 10. Tá? E aí, como é que funciona? Se você é um gestor e tem um sênior na sua equipe, você recebe 2% sobre a equipe desse sênior, né? E o sênior, ele recebe 4% da equipe dele, do volume que foi gerado por ele, tá? Então, é basicamente assim que funciona. E aí fica, né, o meu convite para você bater esse sênior esse mês de julho e receber, né, esse bônus extra, tá, sobre esse volume. Para você receber esse bônus extra, você precisa bater o início rápido, tá? Então, uma coisa puxa a outra, tá? Você bate o início rápido e automaticamente você habilita esse bônus extra aqui também, tá bom? Então, desse volume que vem de Minas Gerais. Ok? Beleza. E para terminar, eu vou compartilhar com vocês 2 áudios
tá? Que eu vou disponibilizar lá no grupo para vocês escutarem essa semana. Como é que funciona essa questão de áudio da semana? Não é para você escutar uma vez, é para você escutar durante uma semana, todos os dias, pelo menos uma vez no dia, esse áudio, tá? No caso aqui, vão ser 2 áudios, são áudios bem pequenininhos, né? A gente vai começar bem de leve, são áudios bem pequenos, que é um áudio falando sobre a lei dos números e outro áudio falando sobre a lei da semeadura. E eu queria que você escutasse esses áudios, porque eles podem fazer bastante sentido. E é de um cara que é uma lenda no marketing de relacionamento chamado Jim Rohn. Se você ainda não está na nossa comunidade lá do WhatsApp, tá? Escaneia esse QR Code aí, né? Ou manda uma mensagem para mim que eu te mando o link para você entrar lá na comunidade do WhatsApp, porque essa comunidade é a comunidade onde você vai pegar informações oficiais diretamente da empresa. A gente tem o nosso grupo, onde nós compartilhamos, né, informações e tudo mais, né? Tem algumas coisas que são específicas para o grupo. Esse treinamento aqui, por exemplo, é um treinamento específico para, né, a galera do grupo aqui, né? Um treinamento exclusivo. Mas também tem, né, a comunidade ali da empresa, que lá não é um grupo, né, uma comunidade, só quem conversa é a empresa, né? Não tem troca de informações, tira dúvidas e tudo mais. É só um canal de informação. Então, fica a dica aí. E eu queria, né, terminar aqui bem rapidinho, abrindo aí para perguntas e respostas, caso tenha. Eu quero que você escreva sua dúvida no chat, para a gente não estender muito mais esse